Fui a única a não ser convidada para a formatura da minha sobrinha, aquela que eu ajudei a criar enquanto os pais viajavam. Não reclamei. Em vez disso, tirei uns dias de folga e fui para o interior. 2 dias depois, começaram a me ligar. Algo tinha dado errado. Mas naquele momento, eu já tinha aprendido que silêncio também é a resposta. Desde muito jovem, aprendi a me contentar com pouco. Não por falta de sonhos ou de vontades, mas porque cresci ouvindo que as necessidades dos outros eram mais urgentes que as minhas, que os planos da minha irmã mais nova precisavam de mais atenção, que os sentimentos dela eram mais frágeis e que o futuro da família dependia de suas escolhas. Eu era a madura, a que entendia, a que sabia se virar. Meu nome é Helena, tenho 58 anos. Nunca me casei. E talvez isso tenha sido usado como justificativa silenciosa para tudo que me colocaram nas costas. Como se o fato de não ter marido nem filhos me tornasse automaticamente disponível para resolver os problemas dos outros. Quando minha sobrinha Júlia nasceu, minha irmã, Cláudia, e o marido dela estavam numa fase de ascensão profissional. Viviam entre viagens, eventos, compromissos. Logo nos primeiros meses, já ficou claro que não dariam conta da rotina com um bebê. Foi quando me pediram ajuda. Só por um tempo, disseram. Esse tempo virou anos. Passei noites em claro com febres altas, corridas ao hospital, trabalhos escolares, apresentações de dança, provas de matemática. Ensinei Júlia a amarrar o cadarço, a escrever o nome, a separar roupa clara da escura na hora de lavar. Eu fui a presença constante, enquanto os pais dela eram os ausentes recorrentes. E nunca reclamei. Pelo contrário, fazia tudo com amor, como se fosse minha. Mas, apesar da minha entrega, a família jamais reconheceu esse papel. Eu era a tia, como se isso explicasse e bastasse. Nos aniversários, nas festas, nos agradecimentos, eu estava lá, mas nunca no centro. Sempre à margem. Quando Júlia fez 15 anos, fizeram um vídeo com fotos desde bebê até a adolescência. Colocaram os avós, os tios do lado paterno, amigos da escola, babás. Eu apareci em uma única imagem e ainda no canto. Doeu, mas engoli. Na época tentei justificar aquilo para mim mesma. Talvez tenham esquecido sem querer. Talvez não tivessem fotos minhas boas o suficiente. Talvez eu esteja exagerando. Porque era isso que aprendi a fazer, duvidar da minha dor para que os outros não precisassem lidar com ela. Com o tempo, me tornei a referência prática, mas nunca a emocional. Se precisavam buscar Júlia na escola, era comigo. Se havia consulta médica, eu ia junto. Se ela tinha uma apresentação importante, eu estava na plateia. Mas quando a família se reunia para comemorar algo, uma promoção, uma viagem, uma conquista, eu geralmente era avisada por último. Ou nem isso. E ainda assim, continuei ali. Por Júlia. Ela cresceu me chamando de minha segunda mãe. Mas isso só durou até a adolescência. Com o passar dos anos, a influência dos pais e da própria vida social foi mudando a forma como ela me via. Começou a me tratar com certo distanciamento, como se o carinho que tínhamos fosse parte de uma infância que ela preferia esquecer. Tornou-se educada, mas fria. Cordial, mas ausente. E eu, mais uma vez, silenciei. Porque amor verdadeiro, eu pensava, não cobra presença. Ama mesmo de longe. Na reta final da faculdade dela, reparei que todos da família pareciam movimentar-se com certa euforia. Comentavam os preparativos, trocavam mensagens nos grupos de WhatsApp que, por sinal, eu já nem fazia mais parte. Um dia, vi minha irmã conversando com uma prima sobre o buffet da festa. No outro, ouvi meu cunhado falando ao telefone sobre o aluguel do salão. Nada me foi dito diretamente, e mesmo assim mantive a esperança. Talvez estivessem esperando um momento especial para me convidar. Talvez Júlia quisesse fazer surpresa. Talvez... O dia da formatura chegou e se foi. Ninguém me ligou. Ninguém. Passou em casa. Nem uma mensagem, nem uma foto. Nem um gostaria que estivesse aqui. Vi algumas imagens pela rede social de uma amiga distante da família. Júlia sorria.
rodeada pelos pais, avós, amigos e outros tios que mal conviveram com ela. Havia até colegas de trabalho dos pais, mas eu... Não havia sequer uma lembrança de que eu existia. A princípio, achei que fosse um erro. Depois, me dei conta. Não era. Era proposital. A exclusão foi real, concreta. Eu tinha sido ignorada de forma consciente. Fiquei horas sentada na beira da cama, encarando o celular desligado como se ele pudesse me dar uma resposta. Mas o que mais me perturbava não era a dor em si. Era a constatação fria e definitiva. Eu nunca fiz parte de fato daquela família, embora tivesse doado os melhores anos da minha vida a ela. Na manhã seguinte, arrumei uma pequena mala, peguei meu carro e fui para o interior. Sem aviso, sem explicação. Dirigi até uma cidadezinha onde costumávamos passar férias quando crianças e me hospedei numa pousada simples, rodeada por árvores e silêncio. Foi a primeira vez em muito tempo que escolhi estar sozinha, não por falta de convite, mas por necessidade de paz. E foi lá, no meio daquele silêncio quase curativo, que meu telefone começou a tocar sem parar. Algo havia acontecido, mas naquele momento, algo em mim já tinha mudado, e eu não tinha mais pressa alguma em atender. A pousada em que me hospedei ficava no alto de uma pequena colina, cercada por árvores antigas e trilhas que se perdiam mata adentro. O céu ali parecia mais próximo, mais limpo, como se até as nuvens fossem mais gentis. E mesmo com o coração pesado, havia algo de profundamente libertador naquele lugar onde ninguém me conhecia, onde meu nome não estava associado a obrigações ou cobranças, apenas ao presente silêncio. Os primeiros 2 dias passaram lentamente. Caminhei, li trechos de um livro antigo que havia levado por acaso e escrevi. Escrevi como não fazia há décadas, sobre o que sentia, sobre o que doía, sobre tudo que engoli calada por anos em nome da paz, da família, da conveniência alheia. Colocar em palavras aquela ausência disfarçada de rotina foi como abrir uma janela depois de muito tempo no escuro. Na noite do segundo dia, enquanto observava as estrelas refletindo no lago, o telefone tocou pela primeira vez. Ignorei. 10 minutos depois, nova chamada. Depois, uma sequência. Cláudia, minha irmã. Em seguida, o número de Júlia. Mais tarde, minha cunhada. Mensagens começaram a se acumular como folhas secas num pátio abandonado, mas não abri nenhuma. Na manhã seguinte, ao descer para o café, encontrei o proprietário da pousada com o semblante preocupado. Dona Helena, me perdoe incomodar, mas uma senhora ligou várias vezes perguntando da senhora. Disse que era irmã, parecia aflita. Está tudo bem? Assenti com um sorriso discreto. Está sim. Eles só estão acostumados a que eu sempre esteja disponível. Acho que agora estranharam o meu silêncio. Ele assentiu com respeito e não perguntou mais nada. Voltei ao meu quarto e encarei o celular por longos minutos. As notificações brilhavam como sinais de emergência, e mesmo assim, não toquei nelas. Porque ali, naquele instante, eu compreendi algo que jamais havia percebido com clareza. Não era apenas que eu não tinha sido convidada para a formatura, é que minha presença nunca foi considerada essencial. Eu era útil, funcional, mas não indispensável. Era conveniente, mas nunca celebrada. E isso doía mais do que qualquer exclusão. Lembrei-me então de uma tarde em que Júlia ainda era pequena, talvez com 5 ou 6 anos. Eu a buscara na escola e no caminho para casa paramos para tomar sorvete. Ela me olhou com aqueles olhos castanhos brilhantes e disse, com toda a inocência do mundo: Tia, quando eu crescer, você vai ser minha madrinha de formatura. Ri na época, emocionada, e guardei aquela frase como uma promessa secreta, um fio de amor que, achava eu, jamais seria rompido. Mas foi, e de forma tão fria, tão prática, que nem ao menos houve a tentativa de fingir. Nenhuma justificativa. Não pudemos chamar todo mundo. Nada. Apenas o silêncio. A ausência de convite era por si só a mensagem. Não fui esquecida. Fui deixada de lado.
E o mais cruel de tudo era que nem mesmo se deram ao trabalho de mentir para disfarçar. Isso me fazia pensar, será que sempre me viram assim? Como uma substituta temporária, como uma peça descartável, usada, enquanto era útil. Comecei a lembrar de outras situações. Quando Júlia precisou de apoio emocional, estava eu. Quando teve a crise de ansiedade no segundo ano do ensino médio e não quis contar aos pais, fui eu quem a levou ao psicólogo. Eu quem busquei tratamento, quem estive ao lado dela no silêncio do quarto, segurando sua mão trêmula, dizendo que ela era forte. Mas no momento de celebrar a vitória, eu não era digna de estar lá. E foi então que compreendi. Há dores que não gritam, mas que corroem por dentro. E a rejeição silenciosa é uma das mais cruéis. Naquela tarde saí para caminhar sozinha por uma trilha pouco explorada. Senti o cheiro da terra molhada, ouvi os pássaros, o som distante de uma cachoeira. E ali, no meio daquela natureza indiferente aos meus sentimentos, percebi que eu havia sido a única a não ser convidada, mas também a única que nunca deixou de estar presente. Os outros, todos os outros, podiam ser celebrados, elogiados, fotografados. Mas eu fui a única a doar tempo, juventude, saúde. E por ironia amarga, a única que não coube naquela fotografia final. Foi nesse momento que o telefone tocou novamente. Hesitei, mas movida por um impulso que ainda não compreendia, atendi. Tia Helena? Era a voz de Júlia, trêmula, abafada. Houve uma pausa. Silêncio do outro lado. Tia, aconteceu uma coisa. A gente precisa de você. Por favor, me liga. Ela desligou antes que eu dissesse qualquer coisa. Fiquei imóvel por longos minutos, o celular ainda na mão, ouvindo apenas o barulho da minha própria respiração. Pela primeira vez, após tantos anos correndo para atender aos chamados, hesitei. Porque agora, finalmente, a pergunta mais importante ecoava dentro de mim. Será que eu ainda quero? A ligação de Júlia ecoou na minha mente por horas, repetindo-se em fragmentos desconexos. Aconteceu uma coisa. A gente precisa de você. Por favor. Mas o que mais me incomodava não era o conteúdo da mensagem. Era o tom. Um tom de urgência que me era familiar. O mesmo tom que escutei incontáveis vezes ao longo da vida, sempre que algo saía do controle e todos se lembravam de que eu existia. Sempre que o mundo deles desmoronava, era meu nome que voltava à superfície, como se eu fosse um porto seguro construído para aguentar qualquer tempestade, sem jamais me perguntar se eu queria ou podia ser abrigo. Dessa vez, porém, algo dentro de mim estava diferente. Passei a manhã sentada à beira do lago, sem pressa. Observei os movimentos lentos da água e as folhas flutuando, como se fossem levadas pela própria aceitação do tempo. E me permiti um pensamento que até então parecia proibido. Eu não sou obrigada a voltar. A ideia me causou um desconforto imediato. Toda a minha vida havia sido construída em torno da ideia de que o certo era estar presente, ajudar, perdoar. Sempre. Sem condições. Sem pausa. Mas agora eu não tinha mais a mesma disposição para apagar incêndios em lares que só se lembravam de mim quando o fogo já estava alto demais. Peguei o celular. 2 mensagens não lidas. A primeira de Cláudia. Helena, pelo amor de Deus, precisamos falar com você. É sério. Ligue assim que puder. A segunda de Júlia. Tia, me desculpa. Sei que você está magoada, mas estou desesperada. Por favor, responde. Fechei os olhos. A palavra desesperada bateu diferente. Júlia não era de exageros. Algo realmente havia acontecido, mas parte de mim resistia a sentir pena. Não por crueldade, mas por exaustão. Pela primeira vez, minha ausência parecia ter feito falta. Pela primeira vez, meu silêncio parecia estar sendo ouvido, e havia algo profundamente revelador nisso. A tarde passou devagar. Caminhei por uma trilha mais longa, fui até uma capela antiga, sentei-me num banco de madeira e apenas respirei. Pensei em minha mãe, mulher de poucas palavras, mas de muito amor. Lembrei-me de quando ela me dizia que o silêncio às vezes
é o grito mais alto que existe. Eu não entendia na época. Hoje, compreendia com cada fibra do meu ser. Voltei à pousada e encontrei um bilhete na porta do meu quarto. O recepcionista havia anotado. Sua irmã ligou novamente. Disse que é urgente. Quer saber onde a senhora está. A palavra urgente voltou a pulsar, mas eu segui firme. Não respondi. Não liguei. Fiz meu chá, coloquei um disco antigo na vitrola do saguão e me sentei para escrever em meu diário. Foi quando me dei conta. Eu estava em paz. Pela primeira vez em anos, ninguém esperava que eu sorrisse para disfarçar a dor, que eu concordasse para evitar brigas, que eu apagasse minha luz para que os outros brilhassem. Ali, sozinha, eu era só eu. E isso era libertador. Na manhã seguinte, por curiosidade e também por um traço ainda presente de preocupação, liguei para uma antiga amiga que morava perto da casa de Cláudia. Ela atendia sempre com carinho e, ao ouvir minha voz, suspirou aliviada. Helena, graças a Deus, estão todos te procurando. O que houve, Ana? Houve uma pausa. Depois ela respondeu com um tom de pesar. Júlia sofreu um acidente na estrada. Voltava de uma viagem com um namorado. Bateram de frente com um caminhão. O rapaz está em estado grave e ela está no hospital com o braço quebrado e vários cortes no rosto. Nada que ponha a vida em risco, mas ficou muito abalada. A notícia me atingiu como uma pedrada no peito. Senti a garganta fechar. Júlia, machucada. Júlia, em choque. Mesmo ferida emocionalmente por tudo o que aconteceu, meu coração materno ainda reagia com instinto. Ela está consciente? Sim, mas está muito abalada. Não para de perguntar por você. Parece que na hora do acidente gritou seu nome. Diz que só se sentirá melhor quando te vir. Fechei os olhos com força. Um turbilhão de sentimentos me invadiu. A mágoa, a dor, o amor, a decepção, a culpa. Tudo ao mesmo tempo. Quis correr até ela, mas algo me deteve. Porque agora, pela primeira vez, eu sabia que não era meu dever consertar tudo. Que talvez Júlia precisasse, sim, da minha presença. Mas também precisava aprender a reconhecer a importância dela. Precisava enxergar que amor não é um direito adquirido, mas uma troca, uma construção mútua. Desliguei o telefone com Ana e voltei a andar pela trilha. Cada passo que eu dava era também um mergulho dentro de mim. E então sentei novamente à beira do lago e escrevi apenas uma frase em meu diário. Eles estão finalmente ouvindo meu silêncio e agora cabe a mim decidir se quero quebrá-lo. Naquela manhã, o céu estava coberto por nuvens, baixas como se até a paisagem compartilhasse do peso que eu carregava no peito. A brisa do interior já não me acalmava. As árvores, que antes pareciam cúmplices do meu silêncio, agora sussurravam perguntas que eu não queria responder. Sentia-me dividida entre o instinto de correr para Júlia e a necessidade de me proteger, algo que sempre negligenciei. Voltei ao quarto da pousada e me sentei diante da mala. Abri-a com lentidão. Olhei para as poucas roupas dobradas, o livro, o diário e, por um instante, chorei. Não de raiva, nem mesmo de tristeza, mas de exaustão. Chorava pelos anos em que fui necessária apenas quando doía, pelas festas a que não fui convidada, pelas palavras de gratidão que nunca vieram, pelas vezes em que fui forte demais para que alguém perguntasse se eu precisava de colo. Fechei a mala, mas não saí de imediato. Peguei o celular, respirei fundo e disquei o número de Cláudia. Ela atendeu no segundo toque, como se estivesse com o telefone na mão o tempo todo. Helena, meu Deus, graças a Deus, onde você está? Sua voz vinha embargada, o choro mal contido. Mas não havia carinho. Havia desespero. Estou bem. Acabei de saber do acidente. Helena, ela está pedindo por você desde que acordou. Não quer comer, não quer tomar os remédios. Está inconsolável. O médico disse que o estado emocional dela pode afetar a recuperação. Por favor, venha. Por favor. Ela está consciente? Está, mas está diferente, muito abalada. Precisa de você. Houve uma pausa.
Aproveitei o silêncio para perguntar algo que estava entalado na minha garganta há dias. Cláudia, por que eu não fui convidada para a formatura? Do outro lado, o silêncio se estendeu, e pela primeira vez, minha irmã não teve uma resposta imediata. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, quase envergonhada. Foi um erro, uma falha, com tanta coisa acontecendo. Não minta. Você sempre teve tudo sob controle. Cada detalhe, cada nome. Não se esqueceu do buffet, não se esqueceu da decoração, dos convidados, do trabalho do seu marido. Mas esqueceu de mim? Cláudia chorou, mas curiosamente não me comoveu. Eu achei que talvez você não fosse querer ir. Depois de tudo, ela hesitou. Depois de tanto tempo distante emocionalmente, aquilo me atravessou como uma flecha. Distante? Cláudia, eu criei a sua filha. Estive lá em cada passo, em cada crise, em cada vitória. E mesmo quando vocês me afastaram, eu nunca me afastei dela. Vocês só não perceberam porque nunca olharam de verdade. Ela chorava do outro lado da linha, mas agora quem tinha o controle era eu. Helena, eu sinto muito. Só venha. Por favor. Ela precisa de você. Desliguei sem responder. Não por frieza, mas porque aquela conversa havia dito tudo o que precisava ser dito. Fiquei imóvel por alguns minutos olhando pela janela. E então me levantei e parti. A estrada até o hospital parecia mais longa do que era. As paisagens desfilavam diante de mim, mas eu via tudo como se estivesse em suspensão. Como se estivesse sendo puxada para um lugar onde minha história não estava sendo reescrita, mas reconhecida pela primeira vez. Ao chegar ao hospital, Cláudia correu em minha direção. Os olhos vermelhos, o rosto pálido, os gestos contidos por vergonha. Ela está no quarto 208, disse com a voz embargada. Perguntou de você de novo há pouco. Subi sozinha. Cada degrau daquele elevador parecia um peso nas costas, não por medo, mas por lembrança. Lembrança de todas as vezes em que subi escadas, correndo para acudir Júlia quando ela chorava no meio da noite, quando teve febre, quando teve medo, quando me pediu entre lágrimas que eu nunca a deixasse. Ao entrar no quarto, encontrei uma cena que me desmontou. Júlia estava deitada, com o rosto marcado por pequenos curativos, o braço engessado, os olhos inchados. Mas, ao me ver, tentou sorrir. Um sorriso frágil, quebrado. Ainda assim, reconhecível. Tia, ela tentou se erguer, mas a dor a impediu. Aproximei-me devagar. Sentei na beira da cama. Segurei sua mão. A mesma que eu segurava quando ela tinha medo do escuro. Estou aqui. Ela chorou, e seu choro era de culpa. Eu não sei o que aconteceu comigo, tia. Não sei por que deixei você de lado. Eu me deixei levar pelos outros, pela vida, pelo orgulho. Me perdoa. Eu só pensava em você na hora do acidente. Era o seu nome que eu gritava. Eu só queria te ver. Minhas lágrimas, contidas até então, começaram a cair. Mas não havia ali raiva, apenas uma dor que precisava ser sentida. Uma dor antiga, engasgada, finalmente exposta. Júlia, o que você fez me feriu profundamente. Você não apenas me excluiu de um momento importante, você me apagou. E isso não se desfaz com um pedido de desculpas. Ela assentiu, chorando. Eu sei, mas eu precisava ouvir isso. Eu precisava que você dissesse, para entender o quanto errei. Olhei para ela por longos segundos. Naquela menina ferida, agora mulher, vi um reflexo de mim mesma. Alguém que também precisava ser vista, que também queria ser amada, mas que por medo repetiu os erros dos adultos ao redor. Eu não sei se vou conseguir esquecer, disse com a voz calma, mas posso tentar perdoar. Ela apertou minha mão com força. Pela primeira vez em muitos anos, vi em seus olhos algo que nunca estivera ali antes. Reconhecimento. Ficamos em silêncio. E foi o silêncio mais honesto que já compartilhamos.